trazendo também uma disciplina para aqueles que estavam vivendo em pecado. Número 13. Quais as últimas recomendações de Paulo à igreja coríntia? Então parece contraditório regozijar-se após tantas advertências, mas eles deveriam estar felizes por serem disciplinados, porque isso revelava o amor de Deus Pai. Paulo também recomenda que os coríntios busquem a maturidade cristã, a fim de que não sejam enganados por falsos mestres. O apóstolo desejava que sua carta servisse de motivação para a mudança de comportamento dos crentes daquela igreja. Ele admoesta-os a serem o mesmo parecer e a viverem em paz. Todos deveriam estar comprometidos com a verdade do Evangelho e unidos em prol da manutenção desse compromisso. Então Paulo diz para os coríntios que eles deviam ficar felizes com as repreensões, advertências, por tudo que Paulo tinha escrito para eles, porque isso trazia reconciliação com Deus. A tristeza provocada trazia alegria depois. Então eles deveriam ficar felizes. Parece contraditório, parece que eles deveriam ficar tristes, mas não. Paulo diz: fiquem alegres, porque isso veio de Deus, para que vocês crescessem, fossem mais perfeitos. Então Paulo recomenda para eles que eles deveriam estudar mais a palavra de Deus, ter um crescimento realmente dentro do conhecimento, para que os falsos mestres fossem então rechaçados, quando trouxessem falsos ensinos, para que eles pudessem julgar as profecias, que havia ali, a mudança, para que eles pudessem julgar as visões, as revelações desses falsos mestres, desses falsos apóstolos, sempre pela palavra de Deus. Então Paulo esperava que a sua carta servisse para a mudança daqueles que viviam de maneira errada. E ele então diz que eles deveriam ser de um mesmo parecer, tivessem o mesmo objetivo, que a salvação das almas, vivesse em paz uns com os outros, sem problemas, sem reclamações, sem levarem nada aos homens lá fora, resolvesse as coisas dentro da igreja, tudo em paz e sempre com o amor de Cristo permeando as suas vidas cristãs. Então o que mais importava ali agora é que todos deveriam viver comprometidos então com a verdade. Qual a verdade? O Evangelho, a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é vivida, é pregada, ensinada, divulgada, então ela é a luz que vai afastar as trevas, que vai afastar os pecados, que vai afastar toda coisa contrária a esse Evangelho. Número 14. O que quer dizer a expressão sede consolados? Então quer dizer sede encorajados. Paulo diz que ele espera que todos sejam encorajados a progredirem, a crescerem, a estarem unidos em Cristo, e sejam encorajados por quem? Pelo Espírito Santo, e também uns pelos outros, a crescerem sempre na graça e no conhecimento de Deus. Nossa conclusão, número 15. Após tantas defesas, advertências e recomendações severas, Paulo encerra sua carta usando um tom mais ameno e suave. Como o apóstolo Paulo enfatiza a síntese do Evangelho mediante a gloriosa bênção trinitariana, complete. Então a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Então Paulo dá como aí uma síntese, um resumo do Evangelho e das suas cartas, do seu amor para com a igreja, e ele usa aí uma bênção trinitariana, que é a bênção que nós usamos no final do culto para abençoar a todos, que é a chamada a bênção apostólica. Então nessa bênção está contida aí a doutrina da Trindade, como em outras partes da Bíblia. Não existe o nome Trindade na Bíblia, mas a doutrina da Trindade está aí contida na Bíblia. Uma despedida cheia de amor, um tom ameno, suave, depois de tantas defesas, advertências, recomendação muito severa, de tanta doutrina, disciplina. Agora Paulo transmite então aí um desejo sincero do seu coração,
E ele se despede com essa bênção, dizendo então, a graça do Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a graça é revelada assim. O salário do pecado é a morte. Então existe o que? A pessoa merece a morte porque pecou. É um pagamento pelo pecado a morte. Morte espiritual, afastamento de Deus. Mas o dom gratuito, ou seja, Deus nos dá gratuitamente, sem merecimento, é o contrário de salário. Nós não merecemos, mas recebemos. Então, é a salvação através de Jesus Cristo, sem merecimento nenhum. É a vida eterna nos dada através do sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. Então, essa é a graça de Deus revelada através de seu Filho Jesus Cristo. Aí fala, e o amor de Deus. Então Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí diz, e a comunhão do Espírito Santo. Então nós devemos comungar com o Espírito Santo. O que é isso? Ter tudo em comum com o Espírito Santo. Qual é o desejo do Espírito Santo? Nós temos paz, primeiro com Deus e uns com os outros. Que nós ganhemos almas, que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Então aí, graça do Senhor Jesus, amor de Deus Pai, comunhão com o Espírito Santo. Um Deus só, 3 pessoas, para que nós possamos entender essa trindade de Deus. Número 16, para completar, que esta segunda carta aos Coríntios possa então produzir em cada crente uma reflexão a respeito do seu ministério, a fim de que possamos declarar como Paulo, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Então 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Então veja bem, através desse estudo desse trimestre, nós devemos chegar a essa conclusão de que cada um de nós, cada crente, tem um ministério, uma função no reino de Deus. E devemos exercer essa função, mesmo que tenhamos aí que sofrer por causa disso. Devemos dar a nossa vida, o nosso tempo, nossas posses, tudo para que esse Evangelho cresça, desenvolva, para que esse Evangelho produza fruto, para que esse Evangelho tenha resultado, tanto na nossa vida como na vida daqueles que nos cercam. Vamos orar neste momento. Se você que está ouvindo deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, essa é a sua oportunidade. Vamos orar agora. Se você deseja aí servir realmente a Deus, entregar sua vida para Deus, para fazer a obra de Deus, ore agora junto comigo. Se você está doente, está enfermo, é hora também. Creia, Jesus levou na cruz do Calvário nossas 12 enfermidades. Vamos orar juntos. Ó Pai, em nome de Jesus. Ó Raia Justelai, Guter Calfarani, Colessei, Deixai. Rovare Misteri, Gufrani Hashem. Ó Pai querido, que os teus mistérios sejam cada dia mais revelados, Senhor. Que tragam cada dia mais resultados positivos para a tua obra. Ó Pai querido, em nome de Jesus, essas vidas que se chegam a Ti, recebe-os agora, escreve seus nomes no livro da vida. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, aqueles que querem Te servir fielmente, que querem entregar suas vidas a Ti, que querem, Senhor, exercer uma função no Teu reino, enquanto estivermos aqui na terra. Ajuda, Senhor, essas pessoas, capacita-as, em nome de Jesus, eu ministro sobre elas, Pai, capacitação para exercer esse ministério. Pai querido, em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade, toda doença, em nome de Jesus. Sai agora dessas vidas, em nome de Jesus, toda enfermidade. Em nome de Jesus, receba a cura agora. Pai, te agradecemos por este trimestre abençoado e te pedimos ajuda-nos, Senhor, no próximo trimestre, falando sobre Jeremias, o profeta. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ajuda cada aluno, cada professor. Nós te agradecemos. Amém.
Os irmãos podem adquirir aí a revista nova, falando aí sobre o profeta Jeremias, na livraria Canaã, que você encontra ali na rua Rio Grande do Norte, entre a rua Luiz Domingues e a Avenida Getúlio Vargas. Adquira sua revista da Escola Bíblica Dominical, falando aí da esperança em tempos de crise. Vamos estudar aí sobre o profeta Jeremias durante esses próximos 3 meses.